Você percebeu que está perdendo força e não entende bem o porquê? Está mais difícil levantar-se de uma cadeira, subir escadas ou carregar as sacolas de compras. Muitas pessoas pensam que se tornar mais frágil depois dos 60 anos é inevitável, uma espécie de lei da vida. Mas a verdade é que a ciência nos mostra algo diferente. O enfraquecimento muscular não é uma condenação certa e existem aliados surpreendentes que podem ajudar a inverter esse processo. Um desses aliados não é um suplemento caro nem uma pílula milagrosa. Trata-se de um alimento simples, saboroso e acessível: o queijo. Naturalmente, nem todos os queijos têm o mesmo poder e é fundamental saber quais escolher para fortalecer os músculos e manter a independência mesmo com o passar dos anos. Antes, porém, é preciso entender bem o que enfrentamos. Existe um inimigo silencioso que, pouco a pouco, rouba força e vitalidade: a sarcopenia. A sarcopenia é a perda progressiva de massa muscular, força e funcionalidade com o avanço da idade. Imagine seus músculos na juventude como cordas grossas e elásticas. Com o tempo, se não forem estimulados e nutridos, essas cordas se tornam mais finas, frágeis e menos eficazes. Esse processo não começa aos 80 anos, mas muito antes. Já a partir dos 30 anos os músculos começam lentamente a se reduzir e, depois dos 60, a velocidade aumenta de forma preocupante. Calcula-se que, sem ações preventivas, seja possível perder de 3% a 8% da massa muscular a cada década. As consequências dessa perda não são apenas estéticas. Menos músculo significam menos equilíbrio, mais risco de quedas, metabolismo mais lento e maior facilidade em acumular gordura. E, sobretudo, menos músculo significam menos independência. Atos cotidianos como vestir-se, abrir um pote ou levantar-se da cama podem se tornar enormes desafios. É como ter uma rachadura escondida nas fundações de uma casa. No início não se nota, mas com o tempo todo o edifício sofre as consequências. A sarcopenia triplica o risco de quedas graves em idosos. Além disso, músculos fracos queimam menos calorias, levando a um ganho de peso indesejado e a condições relacionadas como resistência insulínica ou diabetes tipo 2. O resultado final é a perda de autonomia e qualidade de vida. Por isso é fundamental agir. A boa notícia é que existem estratégias simples e eficazes para combater esse processo e uma das mais surpreendentes está ligada ao consumo dos queijos certos. O segredo do queijo está nas proteínas de alta qualidade que contém, essenciais para a construção e manutenção dos músculos. Depois dos 60 anos o corpo se torna menos eficiente em usar as proteínas, um fenômeno chamado resistência anabólica. Na prática, para estimular a síntese muscular são necessárias proteínas mais completas em maior quantidade, e o queijo, quando escolhido com atenção, é uma fonte perfeita. Contém todos os aminoácidos essenciais, em particular a leucina, que age como um interruptor capaz de ativar o crescimento muscular. Além disso, os queijos combinam dois tipos de proteínas com efeitos diferentes: o soro, que é absorvido rapidamente e fornece suporte imediato aos músculos, e a caseína, que libera aminoácidos lentamente, garantindo nutrição contínua por horas. A isso somam-se cálcio e vitamina D, fundamentais para a contração muscular e para a saúde dos ossos. É uma combinação poderosa que, se integrada de forma equilibrada na alimentação, pode realmente fazer a diferença. Mas nem todos os queijos são iguais. Alguns são verdadeiros campeões, capazes de dar um impulso concreto à força muscular. Outros, por outro lado, devem ser consumidos com moderação. Por isso é importante conhecer quais são os 5 queijos que a ciência considera os mais úteis para manter os músculos fortes e funcionais com o avanço da idade. O primeiro queijo que merece atenção é o cottage, ou requeijão tipo cottage, muitas vezes subestimado e esquecido. Muitos o associam à dieta sem graça do passado, mas na realidade ele é um dos aliados mais poderosos para quem deseja preservar e fortalecer a massa muscular. A razão está em seu conteúdo proteico. Cerca de 80% do cottage é caseína, uma proteína de digestão lenta. Quando ingerida, ela forma uma espécie de gel no estômago que libera gradualmente aminoácidos no sangue por muitas horas. Isso é fundamental sobretudo à noite, quando o corpo permanece em jejum por muito tempo. Comer uma porção de cottage antes de dormir é como dar uma proteção contínua aos músculos, impedindo que sejam consumidos para produzir energia. É um guardião silencioso que trabalha enquanto você dorme. Basta meia xícara para obter cerca de 14 gramas de proteínas magras com poucas calorias. Uma ideia prática é consumi-lo como lanche noturno, doce, com frutas frescas e um pouco de canela, ou salgado com ervas aromáticas e vegetais.
Assim ele se torna um prazer para o paladar e um suporte precioso para o corpo. Prefira versões com baixo teor de gordura e sódio para aproveitar ao máximo seus benefícios sem excessos. O segundo campeão é o parmesão, Parmigiano Reggiano, muitas vezes definido como o rei dos queijos italianos. Não estamos falando do queijo ralado de pacotinho, mas do autêntico bloco maturado por longo tempo. Durante a maturação perde grande parte da água, concentrando proteínas e nutrientes. O resultado é um alimento que pode conter mais de 35 gramas de proteínas por 100 gramas de produto. Além disso, a longa maturação quebra as proteínas em fragmentos menores, que se tornam mais fáceis de absorver. Isso significa que os músculos recebem blocos prontos para uso, imediatamente disponíveis para reconstrução. Outra vantagem é que, sendo praticamente isento de lactose, é bem tolerado até por quem tem dificuldade em digerir laticínios. O parmesão é também riquíssimo em leucina, o aminoácido-chave que ativa a síntese proteica. Por esse motivo, mesmo pequenas quantidades podem ter um efeito poderoso. Naturalmente, é preciso lembrar que ele também é concentrado em sódio e calorias, portanto basta um pedaço pequeno para obter os benefícios. A melhor forma de incluí-lo é ralado sobre sopas de legumes, saladas ou massas, ou um cubinho acompanhado de frutas frescas como uva ou pera. Além de dar sabor intenso, fornece um impulso nutricional concreto. O terceiro campeão é a ricota, um queijo fresco, macio e versátil. Ao contrário do cottage, que contém principalmente caseína, a ricota é rica em proteínas do soro do leite, de digestão rápida. Isso significa que após um esforço físico, como uma caminhada rápida ou algum trabalho no jardim, a ricota fornece imediatamente aos músculos os aminoácidos necessários para iniciar a reparação. É como dar aos músculos um reabastecimento imediato assim que termina o exercício. Sua consistência macia a torna perfeita para quem tem dificuldade de mastigar e se presta a muitos usos. No café da manhã pode ser passada no pão integral com frutas. No almoço pode enriquecer uma salada ou uma massa leve, enquanto como sobremesa pode se transformar em uma mousse com um pouco de baunilha e raspas de limão. É uma escolha saborosa e inteligente que une prazer e funcionalidade. Até aqui vimos 3 queijos com características diferentes, mas todos valiosos: o cottage como guardião noturno, o parmesão como concentrado de força e a ricota como reconstrução imediata. Cada um atua de forma específica e integrá-los em rotação na dieta pode cobrir diferentes momentos do dia, oferecendo proteção constante aos músculos. E não para por aí. Existem outros queijos que acrescentam benefícios adicionais, unindo fortalecimento muscular com vantagens para os ossos e até para a digestão. O quarto queijo que merece lugar especial é o Gruyère ou Emmental, típicos das regiões alpinas. Muitos os conhecem pela fondue ou pelos característicos buracos, mas poucos sabem que são verdadeiros tesouros nutricionais. Esses queijos maturados fornecem uma quantidade impressionante de proteínas, até 30 gramas por 100 gramas. Mas não é só esse o ponto forte. Eles têm um triplo poder: constroem músculos graças à alta concentração proteica, fortalecem os ossos porque são riquíssimos em cálcio e fósforo, e apoiam a digestão graças aos probióticos gerados durante a fermentação. Em outras palavras, além de fornecer os blocos para os músculos, criam as condições ideais para um corpo mais forte e equilibrado. Claro, sendo queijos gordurosos, devem ser consumidos com moderação, mas em pequenas porções trazem enormes benefícios. 2 fatias finas em um sanduíche integral, um pouco ralado sobre legumes assados ou um cubinho como lanche são formas inteligentes de incluí-los sem exageros. O quinto e último campeão é o manchego maturado, originário da tradição mediterrânea. Esse queijo, além de compartilhar as virtudes dos outros queijos maturados, tem uma carta vencedora extra: seu conteúdo excepcional de vitamina B12. Essa vitamina é fundamental para a produção de glóbulos vermelhos e para o funcionamento adequado do sistema nervoso. Quando há falta de B12, surgem sintomas como fadiga, fraqueza e dificuldade de concentração. Incluir o manchego significa não só fornecer proteínas e cálcio aos músculos, mas também garantir energia e vitalidade ao corpo como um todo. 2 cubinhos em uma salada, uma fatia com um pouco de pão e azeite ou um pequeno pedaço com frutas secas podem se transformar em momentos simples mas preciosos para a saúde. Neste ponto, fica claro um conceito fundamental. O queijo por si só é um aliado poderoso, mas não é uma varinha mágica. Para que sua força se manifeste de verdade, é necessário um companheiro indispensável: o exercício. Se as proteínas são os tijolos e a leucina é o mestre de obras que dá a ordem de construir, a atividade física é a faísca que acende a obra.
Sem movimento, o corpo não recebe o sinal para construir músculo, e a proteína permanece inutilizada. Isso não significa levantar pesos enormes, mas sim praticar exercícios simples e constantes. Levantar-se e sentar-se lentamente de uma cadeira, elevar os calcanhares em pé para fortalecer as pernas ou usar uma faixa elástica para reforçar as costas. Pequenos gestos, se praticados com regularidade, fazem a diferença. A combinação de alimentação e movimento é a fórmula mais eficaz para combater a sarcopenia. É como ter os melhores materiais e, ao mesmo tempo, o projeto certo para construir uma casa sólida. Vimos que o cottage protege os músculos durante a noite. O parmesão fornece uma dose concentrada de proteínas. A ricota regenera rapidamente após o esforço. O gruyère fortalece também os ossos e o manchego garante energia e vitalidade. Cada um deles, com suas características únicas, pode se tornar uma peça preciosa no quebra-cabeça da saúde muscular. Agora a escolha está em suas mãos. Você pode continuar acreditando que a fraqueza é uma consequência inevitável da idade. Ou pode assumir o controle do seu futuro e introduzir em sua alimentação esses aliados saborosos e poderosos. Não é preciso mudar radicalmente a dieta, basta incluir porções equilibradas. Talvez uma colher de ricota pela manhã, um pedacinho de parmesão no almoço, um pouco de cottage à noite. São pequenos gestos diários que, somados, constroem uma base sólida para um corpo mais forte, independente e cheio de vitalidade. A perda de músculo não é um destino escrito, é um desafio que pode ser enfrentado, e a comida pode ser parte da solução. Conhecer esses queijos e usá-los com inteligência é um ato de amor por si mesmo. Cada escolha à mesa se torna mais um tijolo para manter a autonomia, energia e a liberdade de viver a vida de acordo com os próprios desejos. Se você achou úteis essas informações, deixe um comentário dizendo qual desses queijos você prefere ou qual tem curiosidade de experimentar. O compartilhamento enriquece a todos. Dê um like neste conteúdo e inscreva-se para ficar atualizado com outros conselhos práticos e surpreendentes para a saúde. Juntos podemos difundir conhecimento e ajudar cada vez mais pessoas a viver de forma forte e feliz.